Quanto tempo de Face Yoga na sua vida? Vai fazer 5 anos já. 5 anos? E como que tudo isso, como que a Face Yoga entrou na tua vida? Como que isso aconteceu? Olha, bom, tudo começou em 2015, por conta de uma disfunção na tireoide, né, que eu tenho uma exoftalmia de Graves, ou oftalmopatia de Graves, esses nomes difíceis, né? Mas, basicamente, o meu olho ficou esbugalhado por conta dessa disfunção da tireoide. E, naquele momento, né, fui buscar esteticamente, porque era uma coisa que me incomodava, eu me olhava no espelho e via que aquele olho esbugalhado é uma coisa que não tem como você disfarçar, né? Não, no rosto, o rosto é muito complexo. Tudo que acontece no rosto, você não tem como esconder, né? Exatamente. E aí, para mim, foi um sinal. Hoje eu entendo, né? Mais fácil olhar a história da frente para trás, né? Hoje eu entendo que aquilo foi um sinal do meu corpo dizendo que eu precisava olhar para ele literalmente, assim, ó, meu olho saindo para fora, tipo, olha para mim. Olha para mim. E nesse período eu fui em muitos médicos, foram 8 médicos diferentes que me disseram que o meu caso era cirúrgico. Opera a tireoide e opera o olho. Então era assim, quase que unânime, né? Na verdade, era unânime de todos os médicos que eu tinha ido. Só que eu venho de uma família bem natureba, assim. Minha mãe é bem natureba, ela trabalha com a odontologia, a parte Doutora Sofia. Exato. Ela trabalha com a parte integrativa da odontologia. Então, ela já pensava no corpo com tudo conectado. Ela falou, filha, não vai fazer cirurgia. E aí a gente entrou numa saga aí de buscar tratamentos alternativos, né? Naquela época, há 7 anos atrás, a medicina integrativa era um negócio de gente maluca que, né? Enfim. E aí a gente começou nessa busca, né? Só que uma coisa era equilibrar minha tireoide, outra coisa era o meu olho. Não tinha como negar, era aquela coisa que todo mundo me perguntava, o que aconteceu com você? Quem me conhecia via, né, que tinha alguma coisa errada. Então, eu lembro que, mais uma vez, eu falo que é a intervenção divina na minha vida. Eu vi um anúncio de uma japonesa ensinando exercícios para a região dos olhos. E aí eu lembro que eu entrei nesse anúncio e eu vi o curso dela. E foi assim, eu falei, gente, eu vou fazer esse negócio para o meu olho. Falei, o máximo que vai acontecer é nada. Né? Aí ela me falou, eu aprendi com ela que, assim como o nosso corpo, o nosso rosto tem músculos, esses músculos podem ser exercitados. E aí tinha esse lado mais estético, né? Do rejuvenescer de uma forma natural. E aí eu comecei a praticar, focando no meu olho. Não tinha a ver com o rejuvenescimento, eu tinha 32 anos, né, quando eu comecei a praticar. Nem pensava em anti-ruga, em nada disso. E em 2 semanas, meu olho começou a regredir. Ele começou a voltar. E eu falei, gente, esse negócio tem alguma coisa aí. E nessa época eu tinha acabado de me mudar de país, eu estava morando na Bolívia, e estava buscando um trabalho, né? Tinha feito essa transição, meu ex-marido é boliviano, e estava lá na Bolívia buscando trabalho, e logo depois que eu comecei a praticar, apareceu o curso de formação de professores. Eu falei, sabe aquelas coisas que começam a acontecer, que quando tá acontecendo, coincidências? Sim, quando está acontecendo você não entende. Exato. Só depois que você olha para trás você fala. Tanto tava tudo escrito, tava tudo bonitinho lá. Tanto que, assim, eu recebi vários e-mails falando desse curso de formação. Eu falei, interessante, interessante. Até que me veio um clique, eu falei, gente, é isso que eu tenho que fazer. Eu vou fazer esse curso. E aí começou toda essa loucura da minha vida, assim, porque foi a primeira vez que eu me realizei profissionalmente. Eu nunca fui professora, eu trabalhava na área comercial de uma rede de hotéis. Imagina, já turismo, fiz né? turismo, assim, trabalhei com muitas coisas. Com pessoas. Recepcionando pessoas, sim, conversando com pessoas, se relacionando com pessoas. Sim. Então, quando você trabalha nesse meio comercial,
qualquer área, normalmente você tem uma facilidade maior em comunicação. Você acaba desenvolvendo essa, né, essa facilidade. Diferente de uma pessoa que, por exemplo, sei lá, passou a vida inteira dentro de um quarto, de um escritório, fazendo coisas, né, repetidas ou exatamente a mesma coisa. Então... Mas assim, nada disso... Já estava preparada. Não prepara tanto para fazer uma live, para gravar um vídeo, isso aí é outra etapa, né? Mas eu me descobri professora, eu falei, gente, eu amo isso. E quanto mais eu ensinava, eu estava aprendendo e ensinando ao mesmo tempo, né? Isso lá em 2017, 2018... eu estava aprendendo e ensinando ao mesmo tempo, porque eu aprendia com as minhas alunas. Tanto que eu dei aula de graça durante quase um ano, porque eu queria saber se eu estava fazendo direito. E quando eu via elas tendo resultado, e eu via elas felizes, assim, porque naquele momento, hoje já é mais conhecido, né? Mas naquele momento ninguém falava de exercício facial. Ninguém falava que existia uma alternativa, né? Para botox, preenchimento, para os procedimentos mais invasivos. Então, esses dias eu encontrei uma grande amiga minha de infância, ela falou, eu preciso me retratar com você. Porque quando você começou com essa história, eu achei que você tinha enlouquecido. Todo mundo sempre pensa, não, enlouqueceu. Pois é. Não é possível. Assim, largar uma profissão, né? Largar, enfim, para fazer isso. E, na verdade, nem eu sabia onde ia dar, né? Mas... Então, começou como uma busca pessoal e isso foi mudando. Ao longo do tempo, eu fui estudando outras coisas para além dos exercícios. E hoje a gente tem uma estrutura que é o método Glow, que traz os exercícios e traz todo um processo de reconexão da mulher com ela mesma, porque esse processo de envelhecimento, né, a coisa da beleza para a mulher é algo muito pesado. É algo assim, é uma busca incessante, é uma insatisfação constante. E hoje eu tento trazer um pouco dessa tranquilidade, assim, dela se olhar no espelho e se reconhecer e conseguir enxergar o que ela tem de bonito. Porque é isso, ou a gente se encaixa naquele padrão e aí a gente é bonita, ou você tá fora do padrão e, minha filha, corre atrás, porque você não vai ser bonita nunca, né? E acho que 99,9% da população feminina vive nessa insatisfação constante.